Olá, companheiros, começando mais uma análise política da semana aqui na Causa Operária TV. Muito bom dia para todo mundo que está aqui nos assistindo. Sejam bem-vindos, todos os companheiros que estão aí já no chat, discutindo, debatendo. Começando hoje mais essa análise política da semana. Lembrando para você se inscrever no nosso canal, se inscreva na Causa Operária TV, clica no sininho para receber as notificações, compartilhe esse vídeo com os seus contatos aí no Facebook, no WhatsApp, no Twitter. Não deixe de compartilhar o vídeo e o nosso canal para aumentar o nosso número de visualizações. Você pode contribuir financeiramente com a Causa Operária TV também, sendo membro do canal, com apenas a partir de R$ 7,99 por mês, você se torna membro assinante do canal, e também mandando superchat aqui e participando do programa, mandando perguntas, mandando comentários aqui no programa da análise política da semana. Contribua com a gente. Bom, alguns convites. Amanhã nós faremos os mutirões aí nos bairros, em várias cidades do país. Você se informa no telefone que está na descrição do vídeo para poder participar conosco desses mutirões e também, se você tiver interesse em organizar na sua cidade, no seu bairro, os mutirões dos comitês de luta contra o golpe, para formar também os conselhos populares no seu bairro, nos bairros aí da sua cidade, para lutar contra essa pandemia aí gerada pelos golpistas, pelos capitalistas. Então, participe com a gente de todas essas iniciativas aí, os mutirões, os conselhos populares. Amanhã nós estaremos em vários bairros, como eu falei. Aqui em São Paulo estaremos no bairro de Vargem Grande, em Parelheiros, participando aí do mutirão e do conselho popular que foi aberto lá. Então, para maiores informações, entre em contato conosco aí no telefone que nós colocamos aí na descrição do vídeo. Por fim, mostrar o Jornal Causa Operária, mais uma edição do Jornal Causa Operária. Aqui está a edição 1105 do jornal, com a seguinte manchete: mobilizar já, por fora Bolsonaro. Nesse jornal você vai encontrar a sexta parte da entrevista do companheiro Rui Costa Pimenta sobre os 40 anos do PCO, imperdível, para colecionar esse daqui, e também no nosso caderno de Teoria, História e Cultura, a continuação do especial sobre os 150 anos do Lenin antes de outubro, e também uma matéria de literatura sobre a Maria Carolina de Jesus. Aqui está um texto sobre ela, muito interessante. Então, tudo isso você encontra no segundo caderno, o caderno de cultura do jornal Causa Operária, que você consegue comprar com os militantes do PCO. Entre em contato conosco, adquira o jornal Causa Operária. Essa é a edição 1105 do jornal. Bom,
Eu vou passar a palavra para o companheiro Rui Costa Pimenta para a gente começar mais essa análise política. Depois nós estaremos de volta aqui para fazer as perguntas dos companheiros que estão nos assistindo. Bom dia, Rui. Bom dia, Henrique. Bom dia a todos. O nosso tema de hoje, da análise política, evidentemente, é o balanço dos atos de 1º de maio, que aconteceram ontem, e que são bastante expressivos, bastante significativos no que diz respeito à evolução da situação política, principalmente da política da esquerda e dos principais atores da cena política nacional. Como todo mundo sabe, várias pessoas, inclusive, tiveram a oportunidade de ver, a CUT, a Central Única dos Trabalhadores, decidiu fazer um ato em conjunto com as chamadas centrais sindicais. Essas centrais sindicais, como nós já dissemos inúmeras vezes aqui, muitas delas são organizações que detêm formalmente a representação de sindicatos, mas que, na sua maioria, não dão absolutamente nenhuma contribuição à luta efetiva dos trabalhadores. São centrais sindicais que sobreviveram, centrais sindicais são organizações sindicais e dirigentes sindicais que sobreviveram à derrubada do regime militar, porque a maior parte dos dirigentes dessas organizações são a continuidade ou diretamente fizeram parte daquela base sindical da ditadura, né? Uma base sindical que foi criada, que foi desenvolvida, foi implantada nos sindicatos pela ditadura militar. Esse ato conjunto de diversas organizações sindicais, ele teve duas particularidades que nós vamos discutir aqui, todo mundo também já sabe, que são as seguintes. Em primeiro lugar, o ato foi um ato virtual. Em segundo lugar, isso é ainda mais inusitado, o ato contou aí com o convite a diversos políticos de direita para participar do ato. Foram convidados o governador João Dória, de São Paulo, o governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel. Esses dois convites são extremamente significativos. Foi convidado o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, e o presidente do Congresso, o Alcolumbre, ambos do DEM. Além desses, foi convidado o ex-presidente da República, FHC, Marina Silva, da Rede, Paulinho da Força, um dos principais articuladores do golpe de Estado de 2016, e esteve presente, inclusive, efetivamente mandou mensagem, o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite. Então, nós temos essas duas características, né, esses dois aspectos do 1º de maio que foi convocado por essas centrais sindicais que nós temos que analisar. O primeiro deles, né, que eu acho que é muito importante, muita gente não se dá conta, é que o ato público virtual não é um ato público. Digamos assim, é um simulacro de ato público. A manifestação pública, a função dela é justamente mobilizar as pessoas, né? Mostrar aí a disposição de luta dos trabalhadores e tudo mais. Na internet é impossível de fazer isso daí. Inclusive, é muito significativo, né, que uma boa parte da população tem dificuldade ou simplesmente não acompanha, em geral, a internet, principalmente os trabalhadores mais pobres. Então, nesse sentido, o ato virtual
que não é um ato de verdade, acabou sendo aí uma espécie de entretenimento para a classe média, e não uma mobilização de trabalhadores. Isso é importante que fique absolutamente claro. O segundo problema, que é ainda mais grave, é o convite, né, em primeiro lugar, um fato que nós temos que destacar, nós temos destacado isso, mas é importante enfatizar esse problema, que o dia 1º de maio ele é um dia histórico de luta da classe operária. Né? Ele foi criado pela classe operária, ele foi imposto aos governos e ao regime político burguês pela luta. Né? A burguesia resistiu muito a aceitar essas manifestações de 1º de maio, houve muita repressão, mas o Dia de Luta dos Trabalhadores, que é um dia de luta internacional da classe operária, acabou se impondo. Né? A partir daí, a burguesia procurou adulterar esse dia, né? Fazendo atos governistas, atos oficialistas. Isso daí aconteceu no Brasil, por exemplo, durante o Estado Novo, durante a ditadura militar, né? E, de um certo modo, nunca deixou de haver um ato de 1º de maio, ainda que fosse altamente deturpado. O ato de 1º de maio ele é um ato de classe. Né? Não há como tergiversar sobre esse problema. Não dá para você chegar e falar assim, não, o ato do 1º de maio é um ato democrático e tal, como fizeram com o 8 de março, né? Dia da Mulher Operária, o Dia das Operárias, né? Dia das Trabalhadoras, que foi transformado num festival para a classe média liberaloide, para setores da burguesia fazer a festa. O 8 de março tem sido completamente deturpado, completamente corrompido, mas o 1º de maio, nesse sentido, não foi descaracterizado. Né? É um ato de luta da classe operária. Convidar para um ato de luta da classe operária, né? Pessoas como Dória, como Witzel, que são pessoas que empregam a força bruta contra o movimento reivindicativo da classe operária, como a gente já viu em várias oportunidades, né? É uma coisa totalmente escandalosa e grotesca. Né? Convidaram o FHC, que foi o presidente, provavelmente, que antes do Bolsonaro mais atacou a classe operária, também é um absurdo. Aí até entra como café pequeno, né, a participação da Marina Silva, que todo mundo sabe que é uma pessoa patrocinada pelo imperialismo, né, um Ciro Gomes, que é um político burguês oligarca do Nordeste. Esses aí entram até como uma ferida menor. O Paulinho da Força, que embora seja um ex-sindicalista, é um dos artífices do golpe contra o governo democrático em 2016. E a coisa do convite a esses elementos, que são totalmente opostos à luta dos trabalhadores, teve até uma nota extremamente bizarra, que foi o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, defendendo o fim da CLT. Quer dizer, ele foi ao 1º de maio para defender a liquidação total de todos os direitos sindicais que os trabalhadores demoraram décadas para conquistar. Quer dizer, é um 1º de maio desmoralizante e grotesco. Né? É um 1º de maio que atenta contra a memória dos mártires de Chicago. Né? O 1º de maio a data foi escolhida em lembrança aos sindicalistas norte-americanos que foram condenados pela justiça norte-americana com falsas acusações.
depois de uma grande manifestação em Chicago, né? É um dia também de lembrança de todas aquelas pessoas que caíram na luta pelos interesses imediatos históricos da classe operária. Chamar pessoas como essas, FHC, Eduardo Leite, é pisotear a tradição do movimento operário internacional e descaracterizar totalmente o ato de 1º de maio como um ato de classe. Tá? Foi uma coisa grotesca. Logicamente que tudo na vida tem uma explicação. Né? Antes de entrar na explicação, é importante assinalar o seguinte: o ato marcou uma enorme capitulação da CUT, né, e dos setores do PT que participaram aí, tanto diante dos inimigos dos trabalhadores como dos golpistas. Né? Pessoas que trabalharam para derrubar o governo do PT e colocar o Bolsonaro no governo. Essa capitulação, né, nós dizemos que é uma capitulação da CUT, porque efetivamente, né, a política de levar essas pessoas ao 1º de maio é uma política da força sindical, em primeiro lugar, né, das outras chamadas centrais sindicais, que não dão nenhuma contribuição para a luta operária, e do próprio PCdoB e da CTB, que é uma central sindical dirigida pelo PCdoB. O PCdoB foi o partido que mais elogiou, né, que falou que é uma beleza, que é uma maravilha, que é histórico, que é inacreditavelmente belo reunir pessoas de diversos partidos políticos, etc. e tal, fazendo essa demagogia do pluralismo, quando na realidade esse pluralismo significa convidar para um ato de trabalhadores os inimigos dos trabalhadores e nada mais do que isso. Né? A unidade das centrais teve esse resultado, não teve mais nenhum outro resultado. Se nós chamamos aí uma greve geral, as centrais não têm praticamente nenhuma participação. Se nós chamamos um ato público para protestar contra os ataques aos trabalhadores, essas centrais não têm nada a oferecer. No 1º de maio do ano passado, né, que já foi feito no esquema da unidade das centrais, quem esteve no 1º de maio de São Paulo, que costuma ser sempre o maior ato de 1º de maio do país, pôde ver que das chamadas centrais sindicais não havia praticamente nada, que a maior parte do comparecimento ao ato, né, vinha de setores da esquerda que não tem nada a ver com essas centrais sindicais. Então, é uma unidade, né, que é uma unidade apenas de fachada, que não contribui para fortalecer a luta dos trabalhadores. Muita gente, quando vê a palavra unidade, fica extremamente emocionada. Nós precisamos deixar claro que isso daí é um erro. Né? A unidade tem que ser uma unidade efetiva, tem que ser uma unidade funcional. Ela tem que servir para alguma coisa. Se você une forças, é para aumentar as suas forças. No caso da unidade das centrais, as forças da classe trabalhadora não são aumentadas e, pelo contrário, né, essa unidade acaba enfraquecendo a luta dos trabalhadores, porque ninguém pode ter nenhuma dúvida, né, de que se você pretende lutar contra as medidas do Paulo Guedes, do Maia, do Alcolumbre, que são apoiadas pelos governadores, que são apoiadas pelo PSDB, do FHC, etc., não faz sentido você chamar essa gente para o 1º de maio. Que contribuição que eles podem dar à luta dos trabalhadores contra os ataques que os trabalhadores estão sofrendo, se são eles mesmos que estão atacando os trabalhadores? É uma coisa totalmente absurda. E fica claro que isso daí é um esquema patronal, burguês, né, cujo pilar é a Frente Sindical, secundada aí pelo PCdoB, porque a Frente Sindical, que é uma
uma central, entre aspas, que foi criada dentro do prédio da Fiesp, ali na Avenida Paulista, né, com dinheiro dos empresários, para combater a CUT, para desorganizar os trabalhadores, para que os empresários tivessem uma ferramenta para se opor ao movimento sindical combativo e classista. Ela se notabilizou por realizar grandes atos de 1º de maio, aqui também nós teríamos que colocar a expressão atos entre aspas, né, onde, com o dinheiro da Fiesp, com o dinheiro da Bovespa, a Bolsa de Valores, quer dizer, dos especuladores financeiros, do capital, do grande capital nacional, mas também do capital estrangeiro, chegaram a distribuir lá, inclusive, apartamentos, automóveis, etc. e tal, para atrair o público e para dizer que, na realidade, a organização sindical criada pelos empresários era mais poderosa do que a CUT, uma completa farsa, né? O único poder que havia, isso é o poder de enganar os trabalhadores com esses sorteios. Nesses atos da força sindical, que ficaram famosos, né? Sempre compareceram os piores inimigos dos trabalhadores, né? Os candidatos presidenciais do PSDB estiveram lá em todos os momentos. No momento do golpe, toda a direção golpista esteve lá fazendo campanha, né, pela derrubada da Dilma, etc. Então, quer dizer, essa unidade, ela não é uma unidade verdadeira. Algumas pessoas vão falar, no momento em que você precisa juntar forças para lutar contra o inimigo comum, você deve se aliar até com os seus piores inimigos, etc, etc. Veja bem, de um ponto de vista geral, essa máxima ela é verdadeira. Num determinado momento, você pode se aliar até com o diabo, né? Você pode se aliar com quem quer que seja. O único problema é que toda vez que você vai fazer uma aliança, você precisa ver se essa aliança é efetiva ou não. Porque não adianta nada fazer alianças de fachada. Então, a aliança com essas pessoas aí não é uma aliança de pessoas que estão dispostas a lutar por nada. A força sindical, ela é aliada do Centrão, ela é aliada do Rodrigo Maia, ela é aliada do Alcolumbre, ela é aliada das forças golpistas, ela é aliada de todos aqueles que organizam o ataque contra os trabalhadores. Qual é o sentido prático de uma unidade para defender os trabalhadores dos ataques e se aliar com as pessoas que organizam esses ataques? Não faz sentido nenhum. Não é uma unidade efetiva, é uma unidade de fachada. Um segundo argumento que é apresentado, esse teria um pouquinho mais de realismo, né? Mas, na realidade, ele é tão falso quanto o primeiro, é o seguinte. Isso daí foi expresso, inclusive, por setores do PSOL que, na última hora, né, diante do crescente repúdio dentro da CUT e dentro da própria fileira do PT contra esse ato, pularam fora, né? Pularam fora na última hora, sendo que eles haviam participado de toda a organização da coisa, com o seguinte argumento, que é um argumento demagógico, é um argumento falacioso, que eles usaram simplesmente para não se queimar diante de um determinado público, que é o seguinte: aliança com FHC, Maia, Witzel, Dória e etc., todos os demônios do inferno, é legítima, mas não no 1º de maio, porque no 1º de maio se trata de defender o interesse dos trabalhadores. E não dá para defender o interesse dos trabalhadores, uma coisa que é muito óbvia, né? Com o Rodrigo Maia, que está aprovando, acaba de aprovar no Congresso Nacional a MP 905 do Bolsonaro, que é um ataque brutal, não só contra os trabalhadores, mas contra as suas organizações. Então, realmente é absurdo se juntar no 1º de maio. Mas aí eles dizem,
é preciso que nós nos juntemos a eles fora do 1º de maio, porque aí fora do 1º de maio é uma questão política, é uma questão democrática, é a questão de lutar em defesa da democracia, dizem eles. Bom, aqui também, né, esse argumento ele só é um pouco mais visível porque o imediatismo da contradição não aparece, mas a contradição está lá. Quer dizer, nós teríamos que nos juntar com as pessoas que deram o golpe de 2016 para defender a democracia. Quer dizer, aqueles que deram, né, realizaram um ataque decisivo contra todas as liberdades democráticas, aqueles que impulsionaram nas ruas os movimentos de extrema-direita, aqueles que impulsionaram na imprensa os movimentos de extrema-direita, os ataques contra todas as liberdades democráticas. Não vamos nem falar no ataque contra os interesses imediatos dos trabalhadores. Esses agora são transformados em defensores da democracia. Como é que aconteceu esse milagre? Como é que os organizadores do golpe, as pessoas que fraudaram a eleição de 2018 para impedir o Lula, inclusive de concorrer, e deram a vitória ao Bolsonaro, como é que eles se transformaram em pilares da democracia? Como é que são eles as pessoas que podem nos ajudar a defender os interesses democráticos, os direitos democráticos da população e dos trabalhadores? Né? Como é que se operou esse milagre? Na realidade, não há milagre nenhum. Essas pessoas não mudaram em nada. Né? Dentro do Congresso Nacional, eles continuam atacando os direitos democráticos dos trabalhadores. Nos governos, eles continuam atacando os direitos democráticos dos trabalhadores. Veja se um Witzel pode ser considerado um defensor dos direitos democráticos. O Witzel é o homem que manda a polícia militar do Rio de Janeiro atirar indiscriminadamente contra a população. Ele estabeleceu no Rio de Janeiro um verdadeiro estado de sítio contra o povo pobre do Rio de Janeiro. O Dória só não conseguiu fazer isso daí porque não havia condições em São Paulo de fazer uma coisa dessas. Mas é a mesma coisa. Esse Eduardo Leite é um carrasco. Os outros governadores todos são uns carrascos. Outro aliado que não apareceu aí, porque já seria demais também, que é o Ronaldo Caiado, esse, então, é um, digamos assim, é um dos precursores da extrema-direita fascista no Brasil, organizador da UDR, né, que foi criada explicitamente para atacar de armas na mão os trabalhadores rurais. Então, como é que esse pessoal pode ser considerado como pilar da democracia? Aqui o truque é muito simples. Tudo tem a ver, né, com uma campanha que começou anteriormente, que é o seguinte: alguns setores da esquerda inventaram a fábula de que a burguesia brasileira se dividia entre um setor civilizado e um setor bárbaro. O setor bárbaro seria o Bolsonaro. Quer dizer, seria um grupo extremamente pequeno, apesar de estar no governo. Uma camarilha, o Bolsonaro, os filhos, algumas pessoas aqui, acolá, etc. e tal. Todo mundo pode ver isso, porque o Bolsonaro, ele, na verdade, não tem bolsonaristas suficientes nem mesmo para formar um governo puro sangue bolsonarista. Ele não tem maioria na Câmara, ele não tem maioria no Senado, ele não controla o STF, ele não tem maioria nas assembleias legislativas dos estados ou nas câmaras municipais. Ele não tem maioria de governadores, não tem nenhuma minoria de governadores, e ele certamente não tem um número expressivo de prefeitos. Então, quer dizer, seria um dos grupos mais minoritários da política nacional. A ideia de isolar o Bolsonaro se aliando com todos os outros é uma ideia que não tem base nenhuma. No momento em que ela começou a ser propagada, né, ela se apoiava simplesmente no fato de que setores da burguesia procuravam conter alguns excessos do Bolsonaro que eles consideravam prejudiciais. Né? Foi a famosa política de controlar o Bolsonaro. Então, dessa política de controlar o Bolsonaro,
nasceu o mito, a fábula, a mentira de que a burguesia se divide em duas alas, uma ala civilizada, que seria o Witzel, e uma ala não civilizada, que seria o Bolsonaro. Uma ala racional, que seria o Dória e o Caiado, e uma ala não racional, que seria o Bolsonaro. Na realidade, isso não é uma política para combater o bolsonarismo, mas, pelo contrário, é uma política para usar o bolsonarismo e o seu destempero verbal e determinadas atitudes malucas para poder se aliar com os bolsonaristas mais importantes do regime político brasileiro, que é a chamada burguesia civilizada e racional. Não é por acaso que ninguém consegue negar que, no essencial, nesse momento, né, o ataque feroz, brutal, selvagem contra os trabalhadores, eles estão todos unificados. Né? E eles não estão desunidos no que diz respeito a atacar os direitos democráticos. O que há é uma contradição entre os interesses da burguesia que organizou o golpe e o Bolsonaro. Nós não podemos esquecer nunca que não foi o Bolsonaro que organizou o golpe. Quem organizou o golpe foi o Rodrigo Maia, foi o Alcolumbre, foi o Dória, foi o Witzel, foi o PSDB, foi o DEM, foi o PMDB, etc. e tal. Foram esses que organizaram o golpe, inclusive com a ajuda da dona Marina Silva, né, o Paulinho já nem precisa falar, com a ajuda do Ciro Gomes e tudo mais. Quer dizer, a ideia de que esses governadores eles seriam uma ala democrática é um completo mito. Né? É um completo mito, não é uma política para lutar contra o Bolsonaro, né? Mas a luta contra o Bolsonaro ela foi desfigurada, descaracterizada para forjar uma aliança com a burguesia. É isso que acontece. Essa situação ganhou um certo voo, né? Porque, diante do coronavírus, nós podemos ver claramente que a classe média, em geral, inclusive a classe média esquerdista, desesperada, procurou se jogar nos braços dos governadores que defenderam, num dado momento, o isolamento social. Então, os que defendiam a aliança com esse setor da burguesia, que é o setor mais importante, mais poderoso, mais diretamente ligado ao imperialismo da burguesia, eles se aproveitaram do fato de que o Bolsonaro, né, queimou a largada falando que era preciso suspender o isolamento social, e os governadores falaram que não, assustados com a situação, e procuraram mostrar esses governadores como sendo verdadeiros heróis do povo. Outra falsificação absolutamente grotesca. Né? E isso daí teve um apoio maior, porque justamente, né, todo um setor de classe média está muito assustado com a situação do coronavírus. Motivo para ficar assustados eles têm. Motivo para achar que o Dória, o Witzel, o Caiado e outros governadores vão salvar a pátria, ninguém tem. O desespero sempre é mau conselheiro na política. É preciso ter uma ideia clara daquilo que está acontecendo e não cair em fantasias políticas, muito menos fantasias políticas tão reacionárias como essas. Agora existe toda uma tendência a dizer que o Bolsonaro vai sofrer um impeachment. Pode acontecer? Pode acontecer. O Bolsonaro está acuado. No entanto, o que nós estamos vendo nesse momento é que os Alcolumbre, os Rodrigo Maia e outros, eles estão muito mais procurando negociar a participação dos seus partidos no governo Bolsonaro, né, do que se lançar ao impeachment do Bolsonaro. Então, num certo sentido, a campanha da esquerda está servindo, né, como moeda de troca entre a direita mais poderosa e o bolsonarismo para que a direita ocupe um espaço maior dentro do governo Bolsonaro. Os jornais da burguesia, inclusive, dizem, e é uma coisa muito plausível,
que o Rodrigo Maia e o Alcolumbre não foram dar as suas mensagens, né, no pseudo-ato de 1º de maio, porque justamente eles não querem prejudicar as negociações com o Bolsonaro. Quer dizer, tudo isso daí forma um panorama desalentador, né, na luta do povo, tanto em defesa das liberdades democráticas, como na defesa do interesse dos trabalhadores. Nós dissemos desde o começo que, para a luta do Bolsonaro ter um sentido positivo, ela precisaria ser levada a partir das ruas, através de uma mobilização de massas. Caso contrário, né, ela seria um instrumento da burguesia para superar uma crise num dado momento com o governo Bolsonaro. Nós já vimos isso daí acontecer em mais de uma oportunidade. A burguesia vai lá, tem um governo inconveniente, um governo que não dá conta dos problemas da estabilidade do regime político burguês, que não dá conta de levar adiante o ataque contra os trabalhadores, e se não há uma pressão, se não há uma oposição do movimento de massas, eles acabam resolvendo a crise de uma maneira relativamente indolor, ou como se diz, né, a frio, né, sem passar por nenhuma crise, nenhuma grande mobilização, nem nada. A política da esquerda, com essa frente ampla, com esse pessoal, significa, na realidade, no essencial, colocar nas mãos da burguesia a solução de uma eventual crise terminal do governo Bolsonaro. Quer dizer, ao invés de juntar forças para desferir um ataque poderoso contra os golpistas de um modo geral, né, e a extrema-direita em particular, a esquerda dá armas para que a burguesia possa solucionar por si mesma a sua crise. Né? Toda essa esquerda que até pouco tempo atrás era contra levantar a palavra de ódio fora Bolsonaro, agora todo mundo é a favor do fora Bolsonaro. Porém, é preciso dizer que esse fora Bolsonaro não significa a mesma coisa na boca de todas as pessoas. Né? Em primeiro lugar, nós temos que dizer muito claramente que a palavra de ordem fora Bolsonaro não é um fim em si mesmo. Ela não se esgota em si. Nós não queremos tirar o Bolsonaro e ponto final. Tirar o Bolsonaro, né, a luta contra o Bolsonaro, é uma luta contra o golpe de 2016. É uma luta contra a tentativa do conjunto da burguesia estabelecer uma ditadura no país. É uma luta contra a tomada do governo pelos militares, que são apoiados por esses setores supostamente democráticos. E é uma luta, acima de tudo, contra os ataques, né, do governo Bolsonaro e desses setores fantasiosamente democráticos contra a situação econômica da população brasileira e contra a economia nacional. Quer dizer, a luta contra o Bolsonaro não é a luta para modificar apenas uma pessoa. Isso não faz sentido. Né? Tudo bem que o Bolsonaro é um elemento extremista aí dentro, mas o Bolsonaro nunca vai poder levar adiante todo o seu extremismo sem o apoio dos setores ditos civilizados, grotescamente ditos como civilizados. Então, a luta pelo fora Bolsonaro não é uma luta simplesmente para tirar o Bolsonaro, sem nenhuma outra alteração. Até porque essa luta pode facilmente levar ao fortalecimento daqueles que estão atacando os trabalhadores. E isso daí é um grande desserviço. Então, é completamente falsa a ideia de setores como o PSOL, Boulos, que no 1º de maio não, mas na luta democrática sim. Essa esquerda tem intoxicado aí uma parte da classe média esquerdista, que não é difícil, né? Porque a classe média esquerdista é muito desorientada, com a ideia de que é uma maravilha essa união toda contra o Bolsonaro. Na realidade, não há maravilha nenhuma. Né?
O Bolsonaro é um produto desse bloco que está sendo apresentado, está sendo vendido aí, falsamente contrabandeado, né, traficado para o povo, como sendo um setor democrático. Foram eles que criaram o Bolsonaro, e não o Bolsonaro que criou-se a si mesmo contra eles. Então, isso é uma coisa muito importante para se lembrar, e o ato de 1º de maio, nesse sentido, foi um retrocesso. Né? Foi um retrocesso, e é preciso intensificar a campanha contra a chamada Frente Ampla. Agora, com o 1º de maio, todo mundo já pode sentir o que é a Frente Ampla. A Frente Ampla é uma frente com os inimigos do povo. E essa frente não tem nenhum sentido prático. Essa frente já começou a desmoralizar todo o movimento operário, ela já é um obstáculo, né, à própria unidade dos setores da luta popular. Veja-se que, na realidade, uma boa parte da esquerda não participou do ato. Não foi só o PCO. O PCO foi o primeiro a sair e falar que isso era um ato com bandidos políticos, com os inimigos do povo. Mas depois que o PCO denunciou, já meio no apagar das luzes, né, diante de uma reação negativa, a nossa posição foi muito bem recebida, teve um eco grande em vários setores da CUT e do PT. Diante dessa reação negativa, setores como o PSOL, como o PSTU e outros setores que não têm muita expressão se negaram a apoiar esse tipo de ato e passaram a criticá-lo. Então, o ato acabou excluindo, na prática, toda a ala esquerda, né, a ala esquerda da CUT, a ala esquerda do PT, e a esquerda pequeno-burguesa e a esquerda proletária, que é o PCO, fora do PT. Então, é uma unidade com os setores mais direitistas contra justamente, né, os setores, as organizações de luta dos trabalhadores. Desunifica o movimento dos trabalhadores, desune, né, o movimento democrático e junta e dá força para um movimento antidemocrático e para um movimento de ataque aos trabalhadores. Já esse passo mostra que o desenvolvimento da Frente Ampla só pode se transformar num obstáculo total e absoluto à luta dos trabalhadores. Né? O 1º de maio mostrou isso daí com toda a clareza. Não há, né, unidade em torno da aliança com Ciro Gomes, Marina Silva, João Dória, Wilson Witzel, Rodrigo Maia, Alcolumbre, nem falar do FHC, que é uma figura maldita no movimento operário e muito bem, legitimamente maldita. Bom, em contraste com isso, né, nós tivemos aí a realização do ato do PCO, que eu considero que foi uma enorme vitória política, em vários sentidos. Primeiramente, nós temos que assinalar aqui que, salvo engano, né, nos últimos 100 anos, nunca deixou de haver um ato de 1º de maio, um ato de verdade, né, um ato via internet que não é ato. Esse daqui, né, teria sido o primeiro ano em que não haveria nenhum ato de 1º de maio no Brasil, quebrando aí uma tradição centenária de luta da classe trabalhadora. Algumas pessoas podem dizer que os atos oficialistas da ditadura, os atos do Estado Novo também oficialistas, não eram verdadeiros atos de 1º de maio. O que é verdade, eles não eram verdadeiros atos de 1º de maio, mas nós temos que entender que, mesmo naquele momento, a burguesia não teve coragem de apagar o ato do 1º de maio. Então, eles foram obrigados a fazer um ato de 1º de maio para evitar, né, que a ausência de ato do 1º de maio se transformasse numa crise. Agora, né, a aliança
das organizações, das direções sindicais com a burguesia, já ia praticamente, né, quebrando essa tradição centenária. O ato do PCO, nesse sentido, tem a importância de ter sido o único ato de 1º de maio realizado no país, né, evitando que a tradição fosse efetivamente quebrada. Nós realizamos um ato com as pessoas ali presentes, né? Esse ato presencial, ele foi muita gente da esquerda pequeno burguesa, da pequena burguesia bem pensante, né? Que é uma praga política, criticaram o PCO porque eles ainda estão naquela fase de achar que o país inteiro está sob o isolamento social e que isso vai continuar indefinidamente, né? Então falaram que era uma irresponsabilidade do PCO fazer um ato de 1º de maio, né? Nós, no próprio ato, nós respondemos com uma coisa básica, elementar, que é o seguinte: se nós, trabalhadores, podemos trabalhar durante o período da quarentena e do isolamento social, nós podemos também nos manifestar, né? Uma coisa que a esquerda pequeno-burguesa não consegue compreender de jeito nenhum é que a maioria da população está trabalhando. São milhões de trabalhadores. Veja só, é fácil de demonstrar isso daí. Em São Paulo, o próprio João Dória, que apregou aí a sua extraordinária luta contra o coronavírus, falou que o isolamento social não passa de 40%. Nós não podemos acreditar que no interior do país, em outros lugares muito menos organizados, esse isolamento social tenha sido superior a isso. Logicamente que não é, né? Uma boa parte da população trabalhadora não tem condições de realizar o isolamento social. E uma parte expressiva dos trabalhadores estão trabalhando, né? No ato de ontem, né, tomou a palavra o companheiro Edson Dorta, ex-secretário-geral da FENTEC, a Federação Nacional dos Trabalhadores dos Correios, para denunciar que cerca de 200 mil trabalhadores dos Correios estão trabalhando, né? Já tivemos aí na categoria cerca de meia dúzia de mortos, muita gente infectada, e a direção do Correio não liga a mínima. A direção do Correio não deu nenhum equipamento de segurança para os carteiros, né? Quando os trabalhadores foram falar que era necessário equipamento de segurança, a direção do Correio se apoiou na declaração idiota de alguma autoridade que falou que as máscaras não eram necessárias. Então, o trabalhador do Correio trabalha desprotegido, está ficando doente numa grande quantidade e vários já morreram. Trabalhadores que estavam na ativa, não trabalhadores aposentados. Os Correios são 200 mil trabalhadores. Junte-se a esses 200 mil trabalhadores as suas famílias e nós temos aí quase 1 milhão de pessoas. Os metroviários e os trabalhadores do transporte estão todos trabalhando em condições semelhantes. Os trabalhadores da indústria alimentícia estão trabalhando, porque se eles não trabalharem, o resto do pessoal morreria de fome na quarentena, como muitos brasileiros já estão passando fome, né? Todos os serviços de entrega e tudo mais estão trabalhando, os supermercados estão trabalhando, a construção civil, que é provavelmente o maior contingente operário do país, com mais de 1 milhão de trabalhadores em todo o país, o que eleva, em termos de população operária, a coisa para uns 4 milhões, está toda trabalhando. De um modo geral, né, o que não está trabalhando é o comércio. É o comércio e são setores de classe média que estão fazendo aí o chamado home office. Nesse ataque contra os trabalhadores, nós precisamos destacar 2 coisas importantes.
A primeira delas é que ressalta de uma maneira muito aguda a contradição entre a maneira de pensar, de agir dos setores da pequena burguesia, que defende com unhas e dentes um isolamento social que é minoritário, sem se dar conta disso daí, que não consegue entender que isso, em uma certa medida, é uma farsa no que diz respeito ao conjunto da população, e o trabalhador que vive uma outra realidade, né? Que vive uma realidade completamente diferente, onde ou ele é obrigado a trabalhar ou o isolamento social é totalmente inviabilizado, né? Veio à tona essa distinção. É curioso porque muita gente, né, é importante lembrar isso aqui, muita gente acha que quando você diz que tal e tal política, tal e tal pessoa, tal e tal atitude é uma atitude pequeno-burguesa, eles consideram que isso é apenas um insulto para denegrir o adversário. Não é verdade, né? Nesses momentos fica absolutamente claro que quando nós falamos em pequena burguesia, em esquerda pequeno-burguesa, nós estamos falando de uma coisa muito concreta. E isso daí aparece na disparidade com que os setores sociais veem o problema da pandemia, né? Para o pequeno burguês, o isolamento social é a solução perfeita. Para a classe operária, o isolamento social simplesmente não existe. Então, nós vemos aí que a situação social, né, a região da cidade onde a pessoa mora, o nível de rendimento da pessoa, o tipo de ocupação profissional, muda absolutamente tudo diante de uma situação que é comum a ambos, né? Nós já assinalamos aqui várias vezes que, diante da pandemia, tem três políticas. Tem a política da burguesia, que mora no terceiro andar, tem a política da pequena burguesia, que mora no segundo andar, e tem a política da classe operária, que mora no primeiro. Raras vezes na história do país a distância entre as classes sociais se mostrou de uma maneira tão concreta, tão prática e tão importante, né? Para os trabalhadores, a ideia de participar de um ato público é uma coisa natural, porque, de um modo geral, eles já estão na rua há muito tempo. Eles moram numa situação em que o isolamento social é muito difícil de ser feito. Então, ir a um ato público digamos assim, a continuação do dia a dia. E para os pequenos burgueses extremamente assustados e que vivem num mundo de fantasia, isso parece uma coisa horrorosa, né? Um grupo de pessoas está rompendo o isolamento social como se isso daí fosse uma realidade, né? Em segundo lugar, em terceiro lugar, né, a importância do ato de 1º de maio realizado pelo PCO está no seu efeito prático, né? As direções pequeno-burguesas da esquerda e tudo mais, elas, na realidade, estão servindo de base para uma verdadeira ditadura que está se impondo não só no Brasil, mas no mundo todo, que proíbe as manifestações, mas não proíbe a lotação extrema dentro do serviço de transporte. Não proíbe o trabalho dos operários, mas proíbe os operários de se manifestarem. Isso, visivelmente, é uma ditadura, né? Ontem, por exemplo, na França, vários grupos que procuraram se manifestar no 1º de maio foram reprimidos pelo governo Macron. E eles foram reprimidos com o apoio das direções oportunistas do movimento sindical, como a CGT, que chamou o pessoal a ficar em casa no dia 1º de maio. Quando eles sabem, né, que os trabalhadores estão enfrentando muitas dificuldades e que seria perfeitamente possível organizar um ato de 1º de maio. Em vários países do mundo foram realizados atos de 1º de maio. Nós tivemos um ato de 1º de maio até expressivo na Grécia, tivemos ato de 1º de maio em Portugal, em vários países apareceram os atos de 1º de maio. Por que não fazer o ato de 1º de maio? Por que se submeter a essa ditadura que a burguesia está tentando impor? Não é visível que
a partir da pandemia, a burguesia vai se utilizar dessa situação, que aparentemente não vai desaparecer muito rápido, para tentar conter as mobilizações populares. No Brasil, há mobilizações populares. Vários setores já foram às ruas de máscara e tudo protestar, porque a situação deles é uma situação insustentável. Então, o ato do PCO, rompendo com essa corrente de solidariedade da esquerda com a burguesia, mostra o seguinte: é possível e é necessário protestar. Outra coisa que é interessante é o seguinte: para protestar em meio à pandemia, nada mais é necessário do que um certo grau de organização. Quer dizer, o importante para os trabalhadores não é parar de protestar, não é parar de fazer política, não é parar de lutar, não é entrar aí num período de suspensão animada, em estado de coma até que passe a pandemia. É se organizar para poder fazer as coisas em meio à pandemia. É óbvio que, se essa pandemia demorar muito, vai ser necessário sair à rua para se defender da burguesia que está atacando os trabalhadores de todas as maneiras. É óbvio que no país, né, a continuar a situação como está, mais cedo ou mais tarde vai haver uma explosão social. Isso precisa ser preparado. E a ideia, né, que é uma ideia de menino bem comportado, de fique em casa, de apoie o seu governo estadual que está falando para você ficar em casa, ela é ao mesmo tempo falsa e desorientadora dos trabalhadores. É preciso orientar os trabalhadores e dizer, mesmo na pandemia, se necessário for, nós sairemos às ruas para enfrentar os ataques da burguesia, da direita, etc. e tal. Isso daí é uma questão fundamental, né? Assinalar isso daí. A política de menino bem comportado, que é a política de falar fique em casa, inclusive, ela já começou a ser desmoralizada. Há setores da pequena burguesia que não conseguem ver a realidade diante dos próprios olhos. Mas em vários lugares estão voltando às aulas, o comércio está reabrindo, etc. e tal. Aquilo que a esquerda procurou apresentar como sendo uma loucura do Bolsonaro é, na verdade, um consenso da burguesia. A burguesia vai reabrir a atividade econômica no mundo todo, porque a pandemia e a paralisação da economia ameaçam o capitalismo. Então, a ideia de que é preciso ficar fechado dentro de casa, simplesmente sem lutar, é uma ideia que nem mesmo encontra amparo na política pública oficial. Logicamente que nós temos que combater essa política. Né? Os governadores estão procurando suspender, todos eles têm um cronograma, e eles estão procurando suspender o isolamento social no momento em que a pandemia cresce com uma velocidade extraordinária. Quer dizer, seria de todos o pior momento. Então, isso daí tem que ser combatido. Uma coisa interessante é que, ao mesmo tempo em que a esquerda pequena burguesa, a pequena burguesia bem pensante e bom menino, eles falam em defender o isolamento social, não se ouve nenhuma voz para criticar as autoridades públicas que não são o Bolsonaro, né, que estão efetivamente reabrindo a economia e lançando o povo na rua no meio da pandemia. Ninguém fala nada. É preciso organizar uma luta para manter o isolamento social o tempo que for necessário. E para aumentar o isolamento social e para dar condições para a população pobre da periferia se proteger do vírus. É preciso suspender o trabalho de boa parte das pessoas que estão trabalhando, né?
No Correio, por exemplo, uma parte expressiva do pessoal poderia ser dispensada, a categoria poderia trabalhar em turnos menores, poderia trabalhar em momentos onde a propagação do vírus é menor, tudo se faria com uma maior lentidão, mas isso daí não é problema. Em primeiro lugar, a vida dos trabalhadores. Então, isso é uma questão chave. Outra questão chave é que é preciso um plano de luta para enfrentar a situação dos trabalhadores diante da crise econômica que se abriu, né, ou se aprofundou, seria melhor, mais correto, né, dizer, com o coronavírus. Né? Nós vimos aí um dado estarrecedor, que é o seguinte: o governo abriu as inscrições para o auxílio emergencial, e que já é um auxílio emergencial mínimo, é uma verdadeira esmola, né? É muito pouco, o governo teria condições de dar muito mais, isso é muito evidente. Tem gente que nos critica porque nós falamos que é uma esmola, mas basta ver a quantidade de dinheiro que é dada para os capitalistas para ver se não é uma esmola. Abriram-se aí as inscrições e cerca de 100 milhões de brasileiros procuraram se inscrever. Quer dizer, que mostra que, logicamente, que aí no meio há muita coisa confusa, mas mostra a dimensão da situação de aperto, né? Da situação crítica que vive a população brasileira. Né? Quer dizer, ela é muito maior do que aquilo que havia sido dimensionado. O governo estava esperando aí, sei lá, entre 25 e 30 milhões de pessoas e nós temos 3 vezes mais. O que é que essas pessoas vão fazer diante da situação? Como é que elas vão sobreviver? Nós vamos esperar que o Dória, herói do povo, resolva esse problema? Ele não vai resolver. Nós vamos ficar trancados dentro de casa enquanto a situação desmorona? Não é possível. Os sindicatos têm que estar na rua. Os partidos de esquerda têm que estar na rua. Então, no 1º de maio, nós lançamos novamente a proposta de que se faça uma conferência, um congresso, de todas as organizações de esquerda, sem esses patifes, sem esses canalhas que participaram do 1º de maio, até porque eles não têm papel nenhum dentro dessa conferência, para discutir um programa do povo, dos trabalhadores, e um plano de lutas, de mobilização popular para enfrentar a situação. O pequeno burguês bem pensante, ele não sabe, mas a realidade é que nas periferias, nos bairros populares, ou seja, ali onde se encontra a maioria da população, a população está sem nenhum tipo de assistência do poder público. Não há nada. Nós temos impulsionado a organização própria desses setores com os conselhos populares, e eles são muito bem recebidos porque ninguém se preocupa com a situação, se eles estão morrendo de fome ou não, se eles têm condição de ficar em casa. Em muitos lugares, isso daí denota uma situação de crueldade extrema, cortaram a água e cortaram a luz do pessoal que não pode trabalhar. Tem gente que está vivendo aí à luz de velas, mas o pessoal está totalmente, a maioria da população brasileira está totalmente desassistida. Os prefeitos, os parlamentares, os governadores, etc. e tal, não cumprem o poder público não cumpre absolutamente nenhum papel na defesa, na proteção, na assistência à população pobre brasileira, à população trabalhadora brasileira. Por isso é preciso que as organizações de luta, como a CUT, Central de Movimentos Populares, MST, os partidos de esquerda, os sindicatos, as organizações estudantis, etc., e os militantes também, que não são dirigentes dessas organizações, porque em muitos casos os dirigentes das organizações são os primeiros a se esconder e salvar a própria pele diante do coronavírus, deixando todo mundo ao Deus dará. Não houve o caso de sindicalistas de Brasília que entregaram a sede da CUT
e a sede dos sindicatos dos professores para um governo de direito, o governo ibanês, e aí o governo respondeu com uma retomada das aulas, né? O que causou um grande rebuliço. Quer dizer, você dá a sede do sindicato e ele propõe a retomada das aulas. Isso daí não é uma política séria. É preciso que as organizações operárias atuem. Eu tenho visto aí muitos sindicalistas, né? Eu vi uma matéria da Força Sindical falando que a Força Sindical está no seu melhor momento de atuação, o que é uma coisa totalmente absurda. Por quê? Porque eles fecharam vários acordos de redução dos salários. Quer dizer, é o melhor momento para o sindicalismo traidor e pelego, né? Outros falam que os sindicatos estão numa grande atividade via internet. Isso daí já é ridículo de ser falado. Não há nenhuma grande atividade na internet. Os trabalhadores dos Correios, por exemplo, cujos sindicalistas estão trancados em casa, eles não têm assistência nenhuma pela internet. Não existe isso. Não é viável, não é factível de fazer. Então, é preciso convocar uma conferência, um congresso de todas as organizações de luta, partidos de esquerda, etc. e tal, para enfrentar uma situação que é cada vez mais dramática, que aponta para um genocídio no país e que aponta para uma situação econômica provavelmente a mais crítica que a população brasileira já passou até hoje. Bom, para finalizar, também gostaria de repetir uma coisa que foi dita ontem, que é muito importante, que é o seguinte, né, que deve direcionar toda a política diante do que está acontecendo. Os acontecimentos, eles são característicos de uma grande crise capitalista. Né? Os governos estão procurando salvar os capitalistas, injetando dinheiro público, quer dizer, tirando dinheiro da população que está morrendo pelo vírus e repassando dinheiro para os capitalistas. E deixando a situação da população num ponto cada vez mais crítico. A crise de pandemia também, né, que não, até agora não encontrou nenhuma solução, também é uma crise devastadora do capitalismo. É resultado do capitalismo, e o capitalismo não pode dar conta disso daí. Mesmo que essa crise seja superada, é evidente que nós temos que esperar novas crises, que podem aparecer sob essa forma do vírus e pode aparecer sob outras formas também. Então é preciso ter claro, né, que a perspectiva política nesse momento dos trabalhadores não pode ser uma perspectiva puramente reformista. Não pode ser defender o regime pseudo-constitucional. Não pode ser uma política de meras reformas sociais e políticas. Que o que está em questão aqui é um desmoronamento, né, completo do capitalismo e é preciso ter uma política diante dessa situação crítica, ou seja, uma política revolucionária. É preciso colocar como um problema político imediato a derrubada da burguesia e o estabelecimento de um poder dos trabalhadores e o socialismo. A crise aponta claramente para essa solução. Aí algumas pessoas vão dizer, logicamente, que não há nenhuma revolução, os trabalhadores estão acuados, etc. e tal. Mas é evidente que o colapso extraordinário, né, da estrutura capitalista mundial vai levar a uma situação revolucionária. E a esquerda deveria, né, preparar a sua política toda para essa situação revolucionária. Permanecer com uma política meramente reformista, façamos isso diante do coronavírus, vamos recuperar o salário aqui, sem colocar o problema do poder político e do regime social, é uma política equivocada. Né? É fundamental colocar o problema do poder político, ou seja, do poder operário, e colocar o problema do regime social, ou seja, o fim do capitalismo e a luta pelo socialismo. Com você, Henrique. Estamos de volta aqui com as perguntas agora dos companheiros que estão na internet. Eu queria
Então, já começar agradecendo a Irã Tuzla, que se tornou membro do canal. Muito bem-vindo. A Elizabeth Novi, que contribuiu com o Superchat. Também a Edna Castro, contribuiu também com o Superchat. Muito obrigado. E ao Via Monfs, que também contribuiu com o Superchat e disse: parabéns, Rui, gratidão pela visão de verdadeira esquerda. E o companheiro Ernesto Abdala Filho, muito obrigado pelo Superchat, ele pergunta o seguinte: essa situação, aliança das esquerdas com a burguesia, é um verdadeiro atentado à inteligência. Se a inteligência da população não reage, qual a chance de um partido pequeno como o PCO recuperar essa inteligência? Eu acho o seguinte, né? A reação da população é difícil de medir. Agora, a reação dos setores mais politizados da população, quer dizer, militantes da CUT, militantes do PT, etc., ela foi muito grande. Né? O processo ele se desenvolveu mais ou menos assim. Eles lançaram aí, devagarinho, a ideia de convidar esses bandoleiros políticos para o ato do 1º de maio. O PCdoB foi o primeiro a anunciar isso daí. E nós reagimos imediatamente, né, classificando essa atitude como a realização de um 1º de maio com bandidos. E vários setores acabaram levantando um protesto em função disso. Eles estavam intimidados aí de falar, mas acabaram falando. E uma parte da esquerda, diante do crescimento da oposição a esse tipo de ato, acabou também pulando fora do barco do 1º de maio com bandidos. Né? Então, quer dizer, há uma reação. E essa reação, ela efetivamente foi liderada pelo PCO. Muitos setores, a nossa propaganda, ela é uma propaganda que tem uma certa extensão, que tem um alcance relativamente grande. E ela influencia esses setores, que já têm uma propensão a pensar como nós. Então, eu acho que o papel de um partido como o PCO é esse daí, é ir agrupando cada vez mais as forças que são a favor da independência política dos trabalhadores. E eu acho que nós estamos conseguindo isso. Nem sempre é visível para as pessoas que isso está sendo realizado. Mas eu acho que o ato do 1º de maio provou isso daí. Provou que você, com uma política correta, né, você tendo conseguido uma certa amplitude na sua atividade política, você pode influenciar decisivamente o que está acontecendo e, logicamente, isso abre caminho para o PCO crescer, para o PCO se transformar cada vez mais num partido político importante, num partido político decisivo na situação política nacional. Né? Eu acho que tudo isso daí é parte do balanço que nós estamos fazendo do 1º de maio. Mais uma pergunta aqui do companheiro Jean Valjean. Ele pergunta o seguinte: Rui, existe uma operação de parte da burguesia para tirar ou imobilizar o Bozo. A TV Goebbels lidera a marcha e tenta impor a narrativa. Ela conseguirá impor a narrativa e tirar o Bozo? Bom, nesse momento aqui, embora a situação do governo seja muito complicada, a princípio, né, o que estaria predominando seria o acordo de setores do Congresso Nacional, ou seja, da dita burguesia civilizada, com o Bolsonaro. Hoje, o Sérgio Moro prometeu fazer aí uma série de revelações escandalosas sobre o Moro, né? Sobre o Bolsonaro. O Bolsonaro, inclusive, deve estar se arrependendo amargamente de ter contratado uma pessoa dessa, né? É a pessoa que trabalha lá e ele fica coletando detalhes para depois ferrar a pessoa que contratou ele. É um tipo de pessoa muito complicada de trabalhar. Mas, enfim,
nós vamos ter que observar o que ele vai falar e como é que vão se comportar as principais forças da burguesia. Muitos declararam que não há condições para o impeachment nesse momento, etc. e tal. E há muitos fatores que são complexos, né? Por exemplo, na época do impeachment da Dilma, a burguesia se unificou no impeachment. Com o Bolsonaro não há essa unidade. A burguesia, pelo contrário, está muito dividida, né? Então, nós vamos ter que acompanhar esse processo para ver se efetivamente. Primeiro, se há um setor da burguesia que realmente, para valer, quer tirar o Bolsonaro. Ou se isso é apenas um jogo para pressionar ainda mais o Bolsonaro. E segundo, se houver esse setor que quer tirar o Bolsonaro, se ele efetivamente está disposto a ir às últimas consequências nesse momento para tirar o Bolsonaro. Próxima pergunta, eu queria agradecer o superchat do Caspontes, e ele pergunta o seguinte: a realização de movimentos de rua pelas centrais no 1º de maio não seria arriscado no sentido de se abrirem brechas para acusações da direita pela exposição de pessoas na pandemia? Seria, logicamente. Isso daí é uma coisa que é uma armadilha que a própria esquerda montou. A esquerda nunca deveria ter acusado o Bolsonaro por querer fazer uma manifestação. Ela deveria sempre ter defendido o direito de manifestação. Mas aí o oportunismo eleitoral, né, ele rege tudo. Então eles acharam que era uma boa história. Agora, com críticas ou sem críticas, é uma coisa que precisa ser feita. Nada indica nesse momento que a pandemia vai desaparecer rapidamente. Então, isso significa que mais cedo ou mais tarde, nós vamos ter que sair às ruas. Um outro argumento importante é o seguinte: organizações sindicais em vários países realizaram atos, tomando as necessárias precauções. Por que não seria possível realizar um ato, por exemplo, no Anhangabaú, manter o distanciamento de 1,5 m, comparecer todo mundo de máscara, etc. e tal? Por que não seria possível? É um problema de organização, é que nós estávamos falando. Né? As organizações sindicais e políticas da esquerda deveriam se organizar para enfrentar essas condições, senão você fica desarmado. Né? Mas eu reafirmo, se eles fossem criticados, eles seriam criticados porque eles mesmos criaram essa situação. Inclusive, só mais uma coisa. Aproveitar aqui para responder mais uma crítica que nós sofremos. Né? Vários setores falam que nós somos iguais ao Bolsonaro, que o Bolsonaro saiu na rua e nós saímos na rua também. É totalmente absurdo. Sair à rua é um direito que não pode ser negado em lugar nenhum, um direito democrático essencial. Agora, nós não somos favoráveis a suspender o isolamento social no meio do pico da pandemia. Nós somos contra. E essa é a política do Bolsonaro, não o fato dele sair à rua, fazer um ato público, os bolsonaristas fazerem carreata, etc. e tal. Isso daí não, eles estão exercitando um direito deles. O problema é que eles estão exercitando esse direito em favor de uma política genocida. Nós não. É uma falácia, é uma falsificação. A esquerda pequeno-burguesa é dada à falsificação, principalmente contra o PCO, mas em geral, né, eles usam muito os mesmos métodos da extrema-direita e da burguesia na luta política, o que é desmoralizante para eles. A pessoa tem que falar a verdade, né, não ficar inventando história. Então, vai aí a nossa resposta. Né? No final das contas, o que nós vamos ver é que eles são a favor do Bolsonaro porque os governadores e o Bolsonaro já se colocaram de acordo em suspender o isolamento. Vamos ver se essas pessoas que condenam
o PCO por sair à rua para se manifestar e fazer política, se eles vão condenar jogar a população na rua no meio da pandemia. Eu tenho a ligeira suspeita de que, como toda a burguesia vai se unificar em torno disso, eles vão se calar ou vão fazer um outro protesto micho só para dizer que eles estão protestando. Eles vão começar. Desculpa, Rui, uma pergunta. Acho que eles vão começar a fazer a propaganda de que tem que usar máscara agora, porque a burguesia vai mandar todo mundo pra rua, eles vão começar a fazer que tem que usar máscara também. O Conde Terra Nova, nesse sentido da pergunta, nesse sentido do isolamento social, ele pergunta como o PCO pensa em colaborar pelo verdadeiro isolamento social, criticando o isolamento social. Não, nós não criticamos o isolamento social em si. Isso daí é uma deformação que o pessoal faz do nosso pensamento. Nós somos favoráveis ao isolamento social. O que nós dizemos é o seguinte: o isolamento social é muito parcial. Acabou se transformando num privilégio da classe média e da burguesia. Os trabalhadores estão trabalhando. O transporte público superlotado continua funcionando. Então, quer dizer, isso transforma o isolamento social numa farsa. É isso que nós temos denunciado. Outra coisa, a população pobre não tem nenhuma assistência do poder público. Então, isso aí também transforma o isolamento social numa farsa. Terceiro, o isolamento social, por si só, não resolve nada. Você não pode manter o pessoal em casa meses e meses, até porque não estão mantendo. Né? A situação da economia chegaria a um ponto de completo colapso. Nós já estamos meio caminho andado nesse colapso, aí já estamos no meio, de um certo sentido, do colapso. Seria necessário que o poder público gastasse dinheiro e que promovesse, né, uma organização capaz de isolar as pessoas que foram contaminadas, de testar para saber quem está contaminado e quem não está. É necessário gastar dinheiro com a população para proteger a população. Criar, né, milhares e milhares de novos leitos de UTI, as pessoas já estão ficando para fora dos hospitais, pessoas doentes. Né? Então, quer dizer, seria necessário tomar todas essas outras medidas. Seria necessário, por exemplo, ir às comunidades pobres, colocar lá médico, montar um posto de saúde de campanha em cada comunidade, nos bairros populares, testar o povo, atender os doentes, fazer determinadas obras que não são muito grandes para facilitar a higiene pública e tomar medidas, por exemplo, não despejar ninguém, acabar com o corte de energia e de água. Isso daí nós estamos propondo que as pessoas façam independentemente do poder público, mas o poder público deveria fazer. Quer dizer, há todo um conjunto de coisas que seria necessário fazer para que o isolamento social fosse uma coisa que desse resultado. E, finalmente, né, uma coisa é o isolamento social do cidadão comum. Outra coisa é o isolamento social, por exemplo, de um sindicalista, dos militantes de esquerda, cuja função é organizar o povo diante da crise. Esses daí, eles teriam que sair à rua. Né? Todo esse conjunto de medidas que está voltado para a população trabalhadora tem sido criticado como se nós fôssemos a favor de suspender o isolamento social só porque a gente não tem como única palavra de ordem o hashtag fique em casa, porque nós sabemos que isso daí é uma coisa totalmente insuficiente. E é preciso dizer também o seguinte: quando muitos setores da pequena burguesia, esquerdista da esquerda pequena burguesa, quando eles falam fique em casa, a palavra de ordem é dirigida a eles mesmos. Eles que têm medo de sair na rua e querem ficar em casa. Agora, aí é que está.
Bombeiro não pode ter medo de fogo. E as organizações sindicais têm que estar do lado dos trabalhadores. Nós temos pego aqui frequentemente o exemplo do Correio, que é muito importante. Os sindicalistas dos Correios teriam que ir para a porta dos setores, organizar os trabalhadores. Teria que organizar a greve. Muitos trabalhadores vão morrer. Alguém duvida disso? Que muitos trabalhadores do Correio vão morrer? Que os trabalhadores do Correio, totalmente desprotegidos ou que só se protegem às suas próprias custas, eles vão ser elementos de transmissão do vírus? Isso ninguém fala nada. Eu vejo gente falando assim, nossa, o PCO foi na rua, no bairro popular, criar um conselho popular, estão transmitindo, são um vetor do vírus, né? Para dizer de uma maneira bonitinha. Mas e o carteiro? Carteiro não é vetor de vírus? Ou será que não tem importância? Porque o PCO são algumas centenas de militantes que estão na rua. Mas os carteiros são 200 mil pessoas. No Correio são 200 mil pessoas. Não é pouca coisa. E o pessoal no supermercado? E o transporte lotado? Quer dizer, então não adianta você simplesmente falar fique em casa. É uma palavra de ordem para você mesmo. Quer dizer, vamos traduzir, significa eu fico em casa, eu, minha família, meus amigos. E o resto da população que se exploda, porque eles não têm como ficar em casa. Próxima pergunta. Pergunta aqui da... Bom, primeiro agradecer o superchat da Adelina Silva. E também do Antônio Cláudio Vitoriano. E ele comenta: pela primeira vez na vida, ontem eu vi o Lula criticar o capitalismo. Você acha que foi só demagogia? Me pareceu um avanço. Bom, eu não sei se é demagogia, né? Eu acho que o Lula tem suas críticas ao capitalismo. Acho que ele está respondendo também, está correspondendo aí no caso, ao sentimento das bases cutistas e petistas, onde há uma certa tendência à radicalização. Agora, o importante não é isso, né? Uma coisa é criticar o capitalismo, outra coisa é que você tenha um programa para derrubar o capitalismo, que seu objetivo político explícito seja derrubar o capitalismo, né? Se o Lula adotasse essa perspectiva, seria um grande passo adiante. Eu queria agradecer o superchat da Priscila Menezes. Muito obrigado. Da Adriana Machado também, muito obrigado. Novo membro do canal, Silvana de Castro. Bem-vinda à Causa Operária TV. Superchat do Carlos Nishimiya, muito obrigado também. E uma pergunta aqui do William Santos Rezende. Rui, o que você acha que vai acontecer com a Embraer? A Conlutas diz que quer a estatização, mas eu não acredito. E olha que o PSTU, PSL e PSDB são os atrasos de São José dos Campos. Conlutas, na verdade, não luta por nada, né? Em todas as oportunidades aí, eles levaram os trabalhadores de São José dos Campos à derrota, né? Isso aí não tem dúvida nenhuma. Bom, seria necessário, logicamente, lançar uma campanha pela estatização da Embraer. E para isso é preciso mobilizar os trabalhadores em vários outros setores, se juntar com os petroleiros, com o Correio, que são categorias que também estão sob o ataque privatizador, e eu acho que preparar os trabalhadores para ocupar a Embraer diante de decisões criminosas como essa, né? Agora, o PSTU não merece confiança nenhuma. O PSTU foi o partido do fora todos na época do golpe contra Dilma, né? E depois, quando o Bolsonaro tomou posse, eles ficaram um ano sem levantar a palavra de ordem fora Bolsonaro. Só depois que a burguesia começou a se assanhar, o Fernando Henrique falou que nós vamos renunciar ao Bolsonaro, é que eles passaram a defender
o fora Bolsonaro. Quer dizer, é um partido sem personalidade política nenhuma, que vai a reboque da burguesia em todas as oportunidades. Agradecer aqui o Claudinei Sampaio, muito bem-vindo, novo membro do canal, e fazer aqui a pergunta do Carlos Santos, comentário do Carlos Santos, que é o superchat. A aliança da esquerda pequeno-burguesa com a direita também tem um viés eleitoral. Eles acham que será possível fazer alianças com a direita civilizada, entre aspas, nas eleições para prefeituras este ano. Não entendem que a direita nunca se alia à esquerda, usa. Também o superchat do Luiz Preza. Muito obrigado. Ele diz: o PCO atuou na defesa do Lula, preso sem provas. Qual o papel que Lula pode ter na transformação da condição dos trabalhadores no país? Bom, primeiramente a aliança eleitoral da esquerda com a direita, já a aliança da esquerda com a burguesia em geral é criminosa, agora com a direita é muito criminosa, que significa diretamente jogar areia nos olhos da população e implantar o caos. Desse caos só pode nascer um fortalecimento da extrema-direita. Né? É o que a esquerda pequeno-burguesa fez sempre diante da crise, onde o fascismo veio a tomar o poder. Se aliou com a direita, e aí a extrema-direita cresce, e chega uma hora que essa direita abandona a esquerda e dá o poder para o Mussolini, etc. E tal. É uma política criminosa. Bom, quanto ao Lula, o Lula ele tem possibilidade de fazer muita coisa. Né? O problema é ele fazer. Eu acho que nesse momento ele está muito pressionado aí pelas suas bases políticas. Né? Por exemplo, eu acho que não fez bem para o Lula aparecer aí no ato virtual, no mesmo palanque, digamos assim, com FHC, Eduardo Leite, Marina Silva, Ciro Gomes. Isso daí é meio que uma imposição dos chamados aliados. Ele precisaria perceber que esses aliados aí não vão. Esses aliados já não trabalharam para tirar o Lula da cadeia. Não trabalharam contra o golpe, trabalharam a favor do golpe. Então é preciso ter um raciocínio muito concreto aí, né? Vamos ver, o Lula é a personalidade mais popular do país. Ele tem uma responsabilidade muito grande. Vamos ver o que ele vai fazer, né? Vamos lá. Próximo, queria agradecer aqui o próximo superchat do José Marcos Silva, que pergunta o seguinte: Lula declarou a Leonardo Sakamoto que estará muito velho em 2022 e por isso não se candidatará mais. O caminho para a direita está aberto em 2022? Isso aí é um erro, né? Porque fora o Lula, o PT só tem candidatos pequeno-burgueses que nem o Haddad. Esse é um problema, né? A única candidatura que tem um valor do PT, que tem um valor positivo, que é progressista, é a candidatura do Lula. No final das contas, tudo bem que o Haddad é um cara de esquerda e tudo, mas o Haddad ele é um Fernando Henrique Cardoso jovem, né? O Fernando Henrique Cardoso, quando era jovem, era até mais radical do que o Haddad. Não dá para ter muita ilusão nesse tipo de personalidade política. Eu acho um erro do Lula falar isso daí, mas eu também acho que isso daí é uma conversa. Dependendo da situação aí, o Lula se candidata. Próxima pergunta da Elizabeth Novi. Rui, você acha que parte da esquerda que também repudiou o palanque virtual unificado se junte ao PCO nas mobilizações ou fica só no blá blá blá? Não, porque essa esquerda ela já declarou que eles acham que no 1º de maio não, mas que se unificar
com a direita é uma coisa importante nesse momento. Que eu saiba, o PCO está meio que sozinho nesse negócio de não se unificar com a direita. Há setores dentro dos outros partidos que também são contra, mas esses setores não comandam esses partidos, né? Em termos partidários, que eu veja, eu não estou vendo muito. O PSOL está claro que eles querem a aliança com a direita. Agradecer o superchat do Marcos Antônio Jorge, que pergunta o seguinte: Rui, na ditadura do proletariado, o termo ditadura não remeteria ao significado de um sistema opressor? Bom, logicamente que a ditadura é um sistema opressor, né? O problema aqui é perguntar se esse sistema é opressor contra quem. Porque a ditadura normal é a ditadura da burguesia contra o povo. A ditadura do proletariado é a ditadura do povo contra a burguesia, né? É uma opressão também, mas é uma opressão com um caráter de classe distinto da ditadura normal da burguesia. Eu acho que a gente não deve ocultar, né, a ideia programática de que a classe operária, numa situação revolucionária, ela teria que ter uma ditadura para se defender da burguesia, que essa ditadura seria uma ditadura contra a burguesia, efetivamente, uma ditadura. E nós não devemos nos deixar levar pela ideia de democracia em geral e ditadura em geral. A democracia é de classe e a ditadura também é de classe. E as mesmas pessoas que vivem sob a ditadura vivem sob a democracia. Quer dizer, ou vivem, que governam sob a ditadura, governam sob a democracia. Então, nós não devemos ficar espantados, né, nem ficar na defensiva em relação a essa discussão. Próxima pergunta. Aqui, Rui, é uma pergunta sobre a Frente Única. Tem uma discussão da Frente Única e o Silvio Dutra pede para você explicar a questão da Frente Única segundo Trotsky, e tem também algumas pessoas comparando a Frente Única com a Frente Ampla. Não, a Frente Ampla é um tipo de Frente Única. O problema da Frente Única é o seguinte, a teoria da Frente Única, né? A Frente Única, ela tem como função suprimir um obstáculo para unificar seja os trabalhadores e as classes médias, na luta contra o inimigo comum. Qual é o grande obstáculo para você unificar os trabalhadores e unificar os setores populares todos? É que esses setores estão organizados em diferentes correntes políticas. Eles têm diferentes direções. Se você quer travar uma luta imediata, você não pode simplesmente ignorar esse fato e chamar todo mundo a se unificar sob a sua bandeira, ignorando que eles têm outra organização política. Essa é a ideia fundamental da Frente Única. Então você chama, por exemplo, na época em que a Terceira Internacional apresentou muito essa proposta de Frente Única, ela correspondia à seguinte situação: a classe operária estava dividida entre a social-democracia e o Partido Comunista. Então, para levar uma luta de conjunto da classe operária, era preciso uma frente única entre o Partido Comunista e o Partido Socialista para unificar os trabalhadores. Bom, por isso já uma frente única com quem não tem influência sobre os trabalhadores já é uma coisa meio sem sentido. Por exemplo, frente única com o Witzel.
Se é que você quer mobilizar os trabalhadores, logicamente. Segundo, a frente única ela tem que ter um sentido prático. Não é uma frente para mostrar que você está que você é poderoso, que você tem uma frente ampla. Né? Trotsky já chamou atenção para o fato de que, na política, só a aritmética não dá conta da questão. Que não é assim 1 mais 1 igual a 2 em política. Depende muito de qual é o sentido das forças que estão se unificando. Né? Se elas convergem para o mesmo objetivo ou se elas têm objetivos diferentes. Uma frente, né, com forças discordantes pode levar a uma soma zero. Então ele falou, depende muito do que ele chamou de paralelograma de forças. Quer dizer, para onde convergem essas forças? Então, a frente única com o Eduardo Leite, que é contra a CLT, não vejo. Ele vai lutar? Os pais do Bolsonaro vão derrubar o Bolsonaro no sentido de que eles vão colocar uma personalidade democrática? Não. De mais a mais, o único candidato verdadeiramente democrático, no caso, seria o Lula, porque ele tem um amplo apoio popular. E a candidatura do Lula eles não querem. Eles anularam completamente com esses processos fajutos. Próxima pergunta. Bom, antes eu queria agradecer o Juan F. Sarmiento pelo superchat, muito obrigado. E também agradecer o superchat da Marília Garcia Domingues, que pergunta o seguinte: Rui, podemos dizer que a frente ampla colocada